Condenado a 8 anos e 10 meses de cadeia, o ex-presidente Fernando Collor de Mello é preso em Maceió por decisão de Alexandre de Moraes. Ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal negou os últimos recursos do ex-senador na ação em que ele é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. Collor tinha sido denunciado em um desdobramento da Lava Jato por desviar mais de 20 milhões de reais em propina da antiga BR Distribuidora, então subsidiária da Petrobras. O esquema teria funcionado entre 2010 e 2014. O João Pedro Mello está por aqui para conversar conosco, direto de Brasília, para contar um pouco mais sobre os próximos passos do dia de hoje, né, JP? Porque o STF vai decidir se mantém ou não essa ordem de prisão emitida por Alexandre de Moraes em plenário virtual. Bom dia, JP. Bom dia, Carlinha. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Pois é, a partir das 11 horas da manhã, viu? O Supremo Tribunal Federal vai decidir se referenda, né? Ou seja, se dá prosseguimento a essa decisão de Alexandre de Moraes ou não. Os ministros vão ter até as 11 horas e 59 minutos da noite de hoje para decidirem essa situação. Mas olha, pela experiência que temos, pelo que a gente acompanha normalmente, não é comum que o plenário virtual altere uma decisão tomada de maneira monocrática por um ministro. E esse caso não deve ser diferente. Bom, o ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, foi preso em Alagoas hoje por volta das 4 horas da manhã. Segundo a defesa, Collor se preparava para embarcar em um voo aqui para Brasília quando foi detido por agentes da Polícia Federal no aeroporto da capital alagoana. Ele foi levado então para a Superintendência da Polícia Federal lá em Maceió e não há ainda perspectiva para a transferência dele aqui para a capital federal. Mas outra experiência que temos é de que normalmente quando essas prisões ocorrem em estados, fora aqui de Brasília, né, ou seja, fora do Distrito Federal, normalmente os custodiados são encaminhados aqui para a Superintendência da PF em Brasília. O advogado de Fernando Collor, Marcelo Bessa, diz que o ex-presidente ia cumprir essa decisão de maneira espontânea, ou seja, ia se entregar à Polícia Federal aqui em Brasília, o que não foi possível diante dessa prisão lá em Maceió. Collor foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção a partir de investigações da Operação Lava Jato, situações que teriam acontecido entre 2010 e 2014, e ele foi declarado culpado pelo recebimento de 20 milhões de reais em propinas da UTC Engenharia em troca de facilitação de contratos da BR Distribuidora. BR Distribuidora, que é um braço da Petrobras. Moraes confirmou que Collor deve cumprir imediatamente essa pena e que deve passar por exames médicos ao longo dessa sexta-feira, já para dar prosseguimento a essa decisão. A gente, claro, segue acompanhando e só para trazer uma novidade também, esse processo também condena o ex-ministro Pedro Paulo Bergamache e o operador Luiz Pereira Duarte de Amorim. E aí a gente vai continuar acompanhando. Provavelmente teremos esse julgamento às 11 horas da manhã. Deve ser um julgamento rápido, os ministros já devem ter as decisões praticamente prontas, devem depositar ali no sistema do Supremo Tribunal Federal, sistema virtual de votação, e ainda hoje, obviamente, teremos uma decisão sobre essa situação. JP, você falou, né? Tem um recurso da defesa e a defesa alegava que era preciso aguardar uma decisão do plenário para sair essa definição. Por que saiu a prisão antes da decisão do plenário? O ministro Alexandre de Moraes justificou? O que aconteceu, pelo que foi justificado, foi o chamado trânsito em julgado. O que seria isso? Seria quando o processo passa de um prazo que a Justiça considera adequado. Então, por isso, essa decisão foi tomada pelo ministro Alexandre de Moraes. Só que, para não ter ali nenhum tipo de irregularidade, o ministro determinou que esse processo, essa situação fosse remetida ao plenário do Supremo para que os outros ministros opinassem sobre esse caso. E aí a gente tem ainda o seguinte, mesmo com essa opinião, Alexandre de Moraes determinou na decisão que Collor já podia ser preso. Então por isso ele foi preso hoje de manhã lá em Maceió. E, depois disso, a gente vai ter a decisão dos ministros do Supremo. Vão decidir se mantém ou não essa prisão. Como falei, provavelmente sim, vão manter. Mas é uma questão de trânsito em julgado. O prazo do processo acabou, a Justiça acabou optando, então, por prender o Fernando Collor de Mello.